Eu vou começar com um problema, uma goteira. Uma determinada empresa, havia uma goteira. E alguém, de repente, uma pessoa muito compromissada, muito prestativa, achou uma solução. Vou colocar um balde. E colocou o balde. E, de repente, o balde foi coletando as gotas. E o que acontece? O balde encheu. E começou a derramar água. E aí passou outra pessoa, também comprometida, bem intencionada. E achou uma outra solução. Colocou outro balde, um pouco maior. E aí, passado mais um tempo, veio o balde, encheu. E começou a derramar água. E aí chegou outra pessoa, mais bem intencionada, mais prestativa, mais esperta, e achou uma outra solução. Colocou vários baldes. E ficou trocando os baldes. E essa solução passou a ser mais completa, mais sofisticada, mais precisa. E, de repente, agregamos complexidade àquela solução. E a empresa teve que criar um setor de manutenção de baldes. E as pessoas iam estudar o setor de manutenção de baldes, para ver como que a empresa se tornava tão eficiente na manutenção dos baldes. E isso foi se tornando tão popular que as pessoas ficaram apaixonadas por baldes e começaram a visitar o setor de armazenagem de baldes e criaram a logística de baldes, a aquisição de baldes, cursos para troca dos baldes com maior eficiência, com maior presteza, até que alguém teve uma brilhante ideia e trocou a telha. Esse é o nosso sistema tributário. Né? A gente tem uma goteira e acha uma solução, mas nunca é a definitiva. Né? E esse é um dos motivos pelos quais nós tivemos tantas discussões de 8 horas da manhã até agora, tentando achar mais baldes ao invés de trocar a telha. Mas tem um outro motivo também, que eu vou explicar por um poema. Vou-me embora para Passárgada. Lá eu sou amigo do rei. Lá eu pago o imposto que eu quero, na condição que escolherei. Manuel Bandeira, adaptado, óbvio. Né? E tem muita gente que é assim. Eu sou mais melhor do que o outro, então eu quero um regime especial mais melhor do que o do outro. Eu sou mais amigo do rei. E isso também causa mais complexidade ao processo. Bom, vamos começar a parte racional, quantitativa da coisa. Este ano eu fiz uma análise mais detalhada e trouxe para vocês do estudo Pay in Texas, que é elaborado pela PwC, e com o Banco Mundial. E, para vocês terem uma ideia, o indicador mais relevante, que retrata melhor a nossa situação no Brasil, é esse indicador chamado Time to Comply. O que é isso? É o tempo que a gente gasta para cumprir as obrigações acessórias, pagar os impostos e tudo mais. No mundo, a média desse indicador é 251 horas, a média mundial. Essa metodologia, por que esse ano eu resolvi detalhar a metodologia? Porque existe muito mito, muita crença falsa com relação a essa história. Muita gente fala que as empresas no Brasil gastam 2.600 horas para cumprir e calcular os tributos. Não é verdade. A metodologia parte do princípio do estudo de caso, de um proxy estatístico, que usa uma empresa limitada de 5 sócios, que opera em São Paulo e no Rio, produz vasos cerâmicos de flores,
vende no varejo, tem 60 funcionários e tem uma infinidade de parâmetros financeiros e tributários. Então, essa empresa é aplicada no mundo inteiro. E este parâmetro é utilizado de comparação. E não todas as empresas, não é a média das empresas, é esta empresa. Estatisticamente, isso tem nome, chama proxy, vale, é uma comparação. Mas não quer dizer que esses números tenham relação com as empresas de vocês. Ok? Então, nós vamos fazer uma análise estatística da coisa. E, para vocês terem uma ideia, esse indicador, o tempo de conformidade, o tempo para conformidade, vem se reduzindo ao longo do tempo, ano após ano, no mundo inteiro. No mundo inteiro, nos 10 anos de estudo do Banco Mundial. Com um detalhe, na América do Norte, para vocês terem uma ideia desse parâmetro, muitas vezes a gente acha que os Estados Unidos é um modelo de referência. Não, eles são países que têm algumas coisas muito positivas, mas nem sempre eles são os melhores. Na América do Norte, o Canadá, por exemplo, gasta 45 horas por ano, esta empresa, para calcular os impostos que no Brasil a gente chama de imposto de renda pessoa jurídica. São os impostos relativos à renda das corporações. Gasta 36 horas para calcular e cumprir com as obrigações trabalhistas, os encargos trabalhistas e as obrigações. E mais 50 horas para calcular os impostos sobre consumo. Um número bem interessante, né? Essa média fica um pouco diferente quando a gente fala da América do Sul. Colômbia, por exemplo, é um país referência em vários sentidos. É um país que vem se destacando no cenário mundial, inclusive no desenvolvimento da atividade empreendedora, mesmo após passarem por tantas dificuldades que eles passaram, por conta, claro, do tráfico de drogas. Nós temos um tempo médio de conformidade de 239 horas, abaixo da média mundial. E mesmo o Paraguai, que a gente tanto critica, muitas vezes, injustamente, tem um tempo de conformidade um pouco acima da média mundial, mas é razoável. E aí, quando a gente vai para os top 3 do mundo, nós temos Brasil, Bolívia e Nigéria. Brasil, campeão de audiência, mais uma vez, com um número, este ano, reduzido, com 486 horas para cálculo e cumprimento de obrigações ligadas ao imposto sobre renda, 363 obrigações em encargos trabalhistas e 1.189 para impostos sobre consumo, o famoso pseudo-IVA, ICMS. Né? Vamos analisar outros números aqui também. Brasil. Eu sempre falei para vocês, nos últimos 3 eventos como esse, que a média do Brasil permaneceu em 2.600 horas. Esse ano reduziu para 2.038. Isso é um fator positivo. E é isso que eu pretendo analisar com vocês de agora até o final. Por que que houve essa queda? E mais ainda, analisar a consistência dessa queda. E analisar se a tendência é de continuarmos reduzindo ou mantermos esse patamar no nível de 2.038 horas por ano. Bom, olhando em detalhe esse número, a gente já percebeu que a queda se deu em todos os 3 tipos de tributos, mais drasticamente no imposto sobre a renda das empresas. Para mim não foi surpresa. Uma queda de 35%, para mim, é compreensível. E a gente vai analisar isso com maior detalhe. Mais ainda, a menor queda se deu no imposto sobre o consumo, no cálculo do imposto sobre o consumo. Né? Também não foi surpresa para mim. O fato é que existe um outro indicador também não menos relevante, que é a taxa total, ou taxa total de impostos no mundo, que considera não só a carga tributária sobre o PIB, mas considera a carga tributária sobre aquela empresa, naquele estudo de caso, naquele cenário, ok?
E também vem apresentando uma queda significativa no mundo inteiro, em especial nos impostos ou nas taxas, nas tarifas, inclusive, não é só imposto, e contribuições, classificada como outros.